Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Conhecimento Não Tem Dono. E hoje vamos falar um pouco sobre os mecanismos envolvidos na síndrome da angústia respiratória, que também é denominada de síndrome do desconforto respiratório agudo. Essa síndrome, pessoal, é uma forma súbita e progressiva da própria insuficiência respiratória. A sua frequência ela varia para cada fator de risco, ou seja, aqueles com maiores taxas, que variam entre 20% até 40%, são os pacientes portadores normalmente de pneumonia, pneumonia aspirativa, principalmente de conteúdo gástrico, e a própria sepse. As pesquisas sobre essa temática, falam que a mortalidade da SARA ela vem caindo progressivamente. Por que será que a gente está conseguindo ter esse controle da mortalidade? Provavelmente isso se deve à própria evolução tecnológica e o uso principalmente de estratégias ventilatórias protetoras. Vamos entender um pouquinho melhor como é que acontece essa insuficiência respiratória aguda. Isso tudo acontece porque na SARA, ou seja, na síndrome da angústia respiratória aguda, nós temos uma forma súbita e progressiva de insuficiência respiratória. E o resultado é o próprio dano na membrana alvéolo-capilar. Esse dano vai deixar a membrana alvéolo-capilar permeável ao líquido intravascular. A partir do momento que eu tenho essa permeabilidade aumentada, eu tenho uma invasão desse líquido na parte peribrônquica e também invadindo todo o espaço alveolar. O resultado disso é uma dispneia grave, uma hipoxemia refratária, mesmo o paciente recebendo cada vez mais altas concentrações de oxigênio, uma redução dessa complacência causada principalmente por esse edema, e a gente vai ter infiltrados pulmonares difusos em todos os pulmões, ou seja, bilateral. Portanto, pessoal, a SARA ela é definida como uma síndrome de inflamação e aumento da permeabilidade capilar pulmonar associada a um grupo de anormalidades clínicas, radiológicas e fisiológicas. Mas isso não é causado pelo aumento da pressão hidrostática dentro dos capilares, como a gente tem na insuficiência cardíaca. Pois bem, na insuficiência cardíaca, o edema pulmonar é causado por um aumento dessa pressão hidrostática que força o extravasamento. Agora não. Estamos falando de uma síndrome que altera a membrana alvéolo-capilar. Pois bem, como é que a gente pode, então, diferenciar as duas? Esse edema causado por um problema cardíaco ou esse edema causado por uma alteração da membrana alvéolo-capilar? A diferença é feita através da evolução clínica e também, tá bom, por exames laboratoriais e de imagem. O primeiro deles é o ecocardiograma, que vai demonstrar então a funcionalidade desse coração, a fração de ejeção e se não tem alteração da competência de contratilidade cardíaca. O outro exame utilizado aqui é o peptídeo natriurético atrial. Quando elevado, isso induz a se pensar num problema cardíaco. No entanto, a gente não pode esquecer que pode existir, tá bom? Alguns casos de pacientes que evoluem para SARA e também têm uma insuficiência cardíaca. Aí o tratamento deles vai ser diferenciado. Eu quero enfatizar aqui, pessoal, que a SARA ela evolui em um contínuo, ou seja, ela tem uma evolução de uma fase para outra muito rapidamente. E a grande pergunta é: existe diferença entre lesão pulmonar e síndrome da angústia respiratória aguda? Ou estamos falando sempre da mesma coisa? Pois bem, quando o paciente é diagnosticado com um quadro de insuficiência respiratória aguda com lesão pulmonar, ele vai apresentar sim o infiltrado bilateral na radiografia de tórax, ausência de hipertensão atrial esquerda, ou seja, uma insuficiência cardíaca é descartada. Esse infiltrado bilateral pulmonar leva ao quadro de uma hipoxemia grave, ou seja, o paciente evolui do quadro de uma lesão pulmonar para síndrome da angústia respiratória aguda
quando a relação entre a pressão parcial de oxigênio arterial e a fração inspirada de oxigênio se agrava. Portanto, a SARA é uma própria complicação da própria lesão pulmonar. Pessoal, nós podemos utilizar então o termo de lesão pulmonar aguda quando a razão entre a pressão arterial de O2 dividida pela fração inspiratória de oxigênio do paciente fica em torno de 200 a 300. Mas espera aí, como é que a gente calcula essa razão? Muito tranquilo, vamos lá. Primeiro, nós temos que analisar o exame de gasometria, identificando então como está a pressão arterial de O2 do nosso paciente. Vamos ver esse exemplo aqui embaixo. Temos aqui o caso de uma paciente do sexo feminino, de 63 anos, que é admitida então no setor de primeiro atendimento com história já de tosse produtiva e dor torácica. Isso há 24 horas. Lá na admissão, no pronto atendimento, ela está realmente com uma tosse produtiva, com uma expectoração amarelada, está dispneica, a sua frequência respiratória está em 28, a sua saturação periférica de O2 está em 93, a frequência cardíaca dela em 104 e a pressão arterial entre 120 e 80. A ausculta respiratória demonstrava, então, murmúrios vesiculares diminuídos em bases com estertores, principalmente em terço médio do hemitórax esquerdo. Ela estava em ar ambiente, ou seja, recebendo, então, mantendo uma fração inspiratória de O2 em 21%. Foi coletada uma gasometria arterial que traz os seguintes resultados. Ela tem um pH de 7,46, uma pressão arterial de CO2 de 26,9, a pressão arterial dela de O2 em 61,6 e a saturação periférica de oxigênio mantinha-se em 92,5. Pois bem, quando a gente for fazer a conta, ou seja, dividir, fazer a relação entre pressão arterial de O2 e fração inspiratória de O2, temos que primeiro transformar a fração inspiratória de O2 em número decimal. Como assim? Um paciente que está recebendo 100% de oxigênio, a sua fração inspiratória de O2 é 1. Se ele estiver recebendo 80% de O2, a sua fração inspiratória de O2 é 0,8. E assim consecutivamente. Nesse caso aqui da nossa paciente, a razão entre a pressão arterial de O2 dela dividida pela fração inspiratória de O2 é 61,6 dividido por 0,21. O que nós temos como resultado? Nós temos a razão em 290,95. Ou seja, essa paciente ela pode estar apresentando uma lesão pulmonar aguda, pois a sua razão entre pressão arterial de O2 e a fração inspiratória de O2 está abaixo, ou seja, está entre os valores de 200 a 300. Então, nesse caso, nós podemos até trazer como consideração uma possível lesão pulmonar aguda. O termo SARA, síndrome da angústia respiratória aguda ou síndrome do desconforto respiratório agudo, ele é usado, então, quando a razão entre a pressão arterial de O2 e a fração inspiratória de O2 do paciente é inferior a 200. Por exemplo, se a gente pegar o exemplo anterior com uma evolução do quadro, vamos lá. A mesma paciente apresenta uma piora desse quadro respiratório. Ela é colocada em oxigenoterapia com uma máscara facial, recebendo então 40% de fração inspiratória de O2. A nova gasometria coletada apresentava os seguintes valores: pH de 7,50, a pressão arterial de CO2 de 24,7, a pressão arterial de O2 de 52,1 e a saturação periférica dela cai para 88,5. Diante desse novo quadro, qual é a razão, então, entre a pressão arterial de O2 e a fração inspiratória de O2 dessa paciente? Vamos lá. A gente vai pegar o valor da pressão arterial de O2 de 52,1 e dividir, então, por 0,4. O resultado disso é um valor de 130, ou seja, 130,25. Nesse caso aqui, podemos trazer como hipótese diagnóstica que a paciente pode sim estar evoluindo para um quadro de uma síndrome da angústia respiratória aguda. Portanto, pessoal, tanto na lesão pulmonar aguda como na SARA, os alvéolos ficam inundados de líquido, levando ao quadro então de uma dispneia grave
hipoxemia refratária ao suporte de oxigênio, uma diminuição da complacência pulmonar e infiltrados pulmonares difusos. Vamos discutir isso nos próximos slides. O que pode levar, então, a essa insuficiência respiratória? Como nós já falamos antes, existem algumas condições que predispõem os pacientes ao desenvolvimento da SARA. Mas as causas mais comuns ainda é a sepse e o trauma maciço grave. Essas causas elas são definidas, então, como uma lesão pulmonar indireta. Entretanto, nós temos também, algumas lesões pulmonares diretas, que nós já vamos falar. Essa lesão pulmonar indireta está normalmente relacionada com o desenvolvimento da síndrome da resposta inflamatória sistêmica, a SIRIS. Sabemos que a SIRIS pode ter uma etiologia infecciosa e mesmo não infecciosa. Ambas são caracterizadas por uma inflamação generalizada, ou ela apresenta respostas clínicas a essa inflamação, que é seguida a uma variedade de insultos fisiológicos, como, por exemplo, trauma grave, isquemia intestinal e a própria lesão pulmonar. A SARA também pode se desenvolver em consequência a uma síndrome da disfunção de múltiplos órgãos. Essa disfunção é o resultado de uma falência progressiva e aumentada dos órgãos, principalmente pela alteração da perfusão desses órgãos, levando a uma falência simultânea a vários outros sistemas, ou seja, a vários outros órgãos. Entre as causas de lesões diretas ao pulmão, nós temos, então, as causas mais comuns, que são as pneumonias aspirativas, a pneumonia viral ou mesmo bacteriana e a própria sepse. As causas menos comuns estão associadas ao trauma torácico, embolia gordurosa ou embolia gasosa, o tromboembolismo pulmonar, o TEP, inalação de substâncias tóxicas, o quase afogamento, principalmente em piscinas com altas concentrações de cloro, a própria toxicidade do oxigênio e as pneumonias por irradiação, ou seja, principalmente aqueles pacientes submetidos à radioterapia. É importante aqui ressaltar, pessoal, que a literatura não traz assim exatamente o conhecimento sobre o que gera o dano da membrana alvéolo-capilar. O que nós sabemos é que as mudanças fisiopatológicas da SARA, elas são sim resultados da estimulação dos sistemas inflamatório e imunológico, causando então uma atração de neutrófilos lá para os interstícios pulmonares. Esses neutrófilos, então, vão causar liberação de mediadores bioquímicos, hormonais e celulares, que vão produzir mudanças no pulmão. Essas mudanças são aumento da permeabilidade dos capilares pulmonares, destruição da elastina e do próprio colágeno, formação de microêmbolos pulmonares e a própria vasoconstrição das arteríolas pulmonares. As alterações fisiopatológicas da SARA, elas são divididas em 3 fases distintas. A fase de lesão exudativa, a fase reparadora ou proliferativa e a fase fibrótica. Vamos discutir um pouco cada uma delas. Essa fase de lesão exudativa acontece entre o 1º até o 7º dia, mas normalmente é mais comum acontecer nas primeiras 24 ou 48 horas depois que a pessoa sofreu uma lesão direta ao pulmão ou indireta. Essa lesão pulmonar, ela gera uma alteração na própria membrana alvéolo-capilar. Nesse momento, se inicia uma resposta inflamatória autoimune, com liberação de mediadores inflamatórios. Esse processo inflamatório, então, aumenta a permeabilidade da membrana alvéolo-capilar, facilitando, então, a migração do conteúdo de dentro dos capilares para fora, ou seja, migração para o interstício pulmonar de células sanguíneas e do próprio plasma. Geralmente, há um engurgitamento intersticial peribrônquico e perivascular, produzindo, então, um edema intersticial. Em seguida, esse líquido ele atravessa a membrana alveolar e entra no espaço alveolar. Esse edema pulmonar não permite a troca de gases, porque vai ter uma alteração na relação entre ventilação, perfusão e na própria difusão de oxigênio e do dióxido de carbono, aumentando o shunt intrapulmonar. Dentro dos alvéolos pulmonares, os pneumócitos tipo 1 e tipo 2, eles são também danificados, principalmente os de tipo 2,
que são responsáveis pela produção do surfactante. Esses danos na membrana alveolar, além de permitir o extravasamento do líquido e proteína para dentro dos alvéolos, ele leva também à disfunção do surfactante. Ou seja, pessoal, o surfactante perde a sua capacidade de manter a estabilidade alveolar e evitar o seu colabamento, uma vez que a quantidade está extremamente diminuída pela própria lesão do pneumócito tipo 2 e a invasão do líquido dentro do alvéolo que dilui esse surfactante. Portanto, as consequências da SARA é o aparecimento rápido de atelectasia generalizada. Essa atelectasia, ela gera ainda mais consequências respiratórias, principalmente com a redução da própria complacência pulmonar. Ele compromete a troca de gases e contribui ainda mais para a manutenção da piora da hipoxemia. O comprometimento respiratório ele não para por aí. Nessa mesma fase, a gente vai ter o aparecimento das membranas hialina. Essas membranas hialina nada mais são do que a composição de células necróticas, proteína e fibrina que fica espalhada por toda a parede alveolar. Pois bem, além da inundação do líquido dentro dos alvéolos, a membrana hialina ela contribui ainda mais para o desenvolvimento de fibrose e da própria atelectasia, pois, além dela parar a produção do surfactante, ela ajuda na diluição do surfactante. O resultado disso tudo é a piora da própria complacência pulmonar e da capacidade de troca de gases. A troca de gases fica alterada por conta dessa membrana alveolar que vai ficando cada vez mais espessa. A gente pode definir essa fase como um edema intersticial e alveolar. Esse edema pulmonar ele não tem nenhuma correlação com uma insuficiência cardíaca e mesmo a atelectasia sem relação com a própria SARA. Bom, pessoal, a própria liberação de mediadores respiratórios leva também à broncoconstrição, reduzindo a relação ventilação-perfusão. E isso faz com que a gente tenha piora ainda mais da troca de gases. A consequência desse processo patológico vai levar o paciente a uma hipoxemia refratária, mesmo ele recebendo suporte de oxigênio cada vez maior. Nessa fase, como a gente já falou antes, em decorrência dessa inundação alveolar, redução da complacência, o aparecimento de atelectasias, a relação ventilação-perfusão fica totalmente desequilibrada, dificultando mais ainda a difusão e aumentando cada vez mais o shunt intrapulmonar. Além disso, a diminuição da própria complacência pulmonar aumenta drasticamente o próprio trabalho respiratório. Normalmente, o paciente, na tentativa de melhorar a própria hipoxemia, ele aumenta muito o trabalho respiratório. Além do trabalho respiratório estar aumentado, ele aumenta também a frequência respiratória. Quanto mais vezes o paciente respira, ele vai tendo grandes perdas de CO2. Então, a pressão arterial de CO2 começa a cair drasticamente e pode levar esse paciente a uma alcalose respiratória. Em decorrência da própria hipoxemia e do aumento do trabalho respiratório, a gente pode ter também, inicialmente, um mecanismo compensatório aumentando o débito cardíaco. No entanto, com a evolução desse processo, e à medida que a própria atelectasia, o edema pulmonar e o shunt pulmonar aumentam, essa compensação começa a falhar, porque assim, a isquemia que leva para esse miocárdio faz com que ele diminua a sua contratilidade, então diminuindo o trabalho cardíaco e o quadro do paciente evolui para uma hipoventilação, queda drástica do débito cardíaco e da própria perfusão tecidual de oxigênio para todo o nosso corpo. A fase reparadora ou fase proliferativa, normalmente ela tem início entre a primeira e a segunda semana. Nessa fase temos o influxo, ou seja, os neutrófilos, monócitos, linfócitos, eles saem do espaço intravascular e eles invadem os alvéolos e os espaços pulmonares. Além disso, também tem a proliferação de fibroblastos. Tudo isso em resposta ao próprio processo inflamatório. Essa fase evolui, então, para um pulmão teoricamente doente,
esse pulmão fica denso pela presença de tecido fibroso. Isso piora ainda mais a complacência pulmonar, levando, nesse momento, o paciente a ter uma resistência vascular pulmonar e a própria hipertensão pulmonar, ou seja, uma hipertensão vascular pulmonar. O resultado disso é de piora da hipoxemia e a consequência disso tudo é de um espessamento da membrana alveolar, diminuição da complacência, limitação da difusão e, de novo, aumento do shunt. Ou seja, cada vez mais a gente começa a ter uma piora da troca de gases. Se o tratamento conseguir parar a evolução dessa fase, o paciente tem grandes chances, tá bom, de que essas lesões sejam revertidas. Caso contrário, o paciente ele evolui então para a fase fibrótica. A fase fibrótica, então, ela é caracterizada, né, por uma lesão pulmonar que vai se estendendo. A gente pode falar também dessa fase necrótica como fase tardia. Essa cicatrização difusa, essa fibrose difusa, vai levando então cada vez mais ao comprometimento da complacência pulmonar. A característica então é de um paciente que quando sai da SARA em fase tardia, ele acaba evoluindo para um quadro de hipertensão pulmonar crônica. Apesar dessa descrição de todas as fases da SARA, a progressão clínica ela vai variar entre os pacientes. Algumas pessoas sobrevivem, né, a essa fase de lesão pulmonar. O edema ele resolve, existe uma recuperação completa, tá bom? Isso em poucos dias. A chance de sobrevida é pior para aqueles pacientes que entram no estágio fibrótico, como a gente falou agora, crônico, tardio, que requer ventilação mecânica prolongada. Não se sabe por que os pulmões lesados eles se recuperaram em alguns pacientes e em outros não, né? E por outros pacientes a SARA tem uma progressão drástica. Vários fatores, né, são importantes para determinar o curso e a progressão dessa síndrome respiratória, incluindo a natureza da lesão, por exemplo, quanto maior injúria, maior agressão, pior a evolução do quadro, a extensão e a própria gravidade de doenças já pré-existentes desse paciente. Então, se eu tenho um paciente já com uma lesão pulmonar, de uma doença pulmonar obstrutiva crônica, um paciente que já tem um quadro de asma, por exemplo, um pneumotórax traumático, a própria toxicidade do oxigênio, são fatores que podem, infelizmente, agravar ainda mais a evolução da SARA. Deixo para vocês aqui as referências utilizadas nesse nosso encontro. Não esqueçam de inscrever-se no canal e darem seu like.